Olá pessoal, bem-vindos ao canal aqui no YouTube Explica Isso Direito. Você que acompanha aqui este curso de Código de Processo Civil para o concurso de Oficial de Justiça 2023 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu sou o professor Arcângelo, sou também oficial de justiça. Se você não conhece a nossa plataforma, olha, lá você pode ter acesso ao curso de Direito Civil e Processual Civil por um valor acessível. Você vai ter aulas sem propagandas e você vai ter acesso ao PDF completo para que você possa imprimir, tomar nota, porque é sempre mais fácil e eles são mais completos também, tá bom? Conheça lá e você não é inscrito no canal? Se inscreva, dá uma força aí pra gente, tá? Deixe o seu gostei, o seu like, deixe o seu comentário também, isso ajuda bastante a gente a postar mais materiais aqui para vocês. Da sucessão das partes e dos procuradores, artigo 110, né, pessoal? Vamos aí. Artigo 110. Vou pegar uma canetinha aqui, né, pessoal? Esquece aqui, tem que tomar nota, né? Ocorrendo a morte... lembrete, hein? Revise sempre as aulas anteriores para não esquecer antes de começar uma aula nova, hein? Artigo 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no artigo 313, parágrafos 1º e 2º. Então vamos lá, pessoal, artigo 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo espólio. Espólio é o conjunto de bens, né, deixado pelo morto. Ok? Então, esse artigo trata do que acontece quando as partes envolvidas no processo, como uma das partes envolvidas no processo, quando ela falece. Nesse caso, a sucessão processual ocorre, né? Ou seja, a outra pessoa ou entidade deve assumir o lugar da parte falecida no processo. Essa sucessão pode ser realizada pelo espólio da pessoa falecida, que é o conjunto de bens, direitos e obrigações deixado por ela após a morte, ou pelos seus sucessores, que são os herdeiros e legatários designados em seu testamento. Para entender aí completamente como é que funciona a sucessão no Código de Processo Civil, é necessário aí também ver o artigo 313, parágrafo 1º e 2º, que abordam situações em que a parte falecida era legitimamente envolvida na demanda, ou seja, no processo. Então lembre que nós estamos falando da sucessão no caso da morte de uma das partes no processo civil, tá? Artigo 111. A parte que revogar o mandato, né, que é a procuração, outorgado a seu advogado, constituirá no mesmo ato outro que assuma o patrocínio da causa. Por isso que o advogado é muitas vezes chamado de patrono. Patrono, porque o advogado patrocina a causa. Então, outro advogado vai assumir o patrocínio, ele vai assumir aí aquele processo. Parágrafo único do 111. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 dias, observe-se o disposto do artigo 76. Então vamos lá, ó. O parágrafo único, né, aborda a situação em que a parte não tem um advogado constituído ou mesmo tendo um advogado não comparece aos atos processuais. Isso pode levar à decretação da revelia e ao prosseguimento do processo sem a sua participação ativa, tá? É isso que fala o artigo 76. Muito bem, continuando, estamos agora saltando para o capítulo 2, né? Porque o edital salta do 110 e 111 para o artigo 125, da denunciação da lide. Artigo 125. É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Vamos ver, pessoal. O que é a denunciação à lide? É uma figura jurídica que permite a uma das partes, o autor ou o réu, chamar um terceiro pessoa, ou seja, ele é chamado de denunciado ao processo. Esse terceiro
é chamado para garantir que, caso a parte que o denunciou seja prejudicada, ele possa exercer os direitos de regresso contra o denunciado. O direito de regresso é de mover uma ação contra a outra parte, que seria responsável por indenizar o prejuízo, tá? Tudo bem, continuando aí, inciso 1. Porque fala assim, pessoal, é admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Quando que ela pode denunciar a lide? 1. Denunciar ao alienante imediato no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Acontece o seguinte, quando se trata de um processo, né, relacionado a um bem, né, cujo domínio, ou seja, a posse, domínio foi transferido para a parte que faz a denunciação, esta parte poderá chamar o vendedor anterior, que é o alienante imediato, para garantir que, caso a posse ou o domínio da coisa seja contestado por terceiro, o vencedor anterior seja responsável por eventuais prejuízos decorrentes dessa contestação, ou seja, dessa evicção. Tá ok? Dê uma olhadinha aí nessa explicação, vê se vocês entenderam. 2. Aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva, mencionada aqui, ó, né, no parágrafo anterior, no inciso anterior, o prejuízo de quem for vencido do processo. Veja, ele tá dizendo, opa, professor, acorda. É admissível denunciação à lide promovida por aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Então, ele pode denunciar a lide. Então, quando houver uma obrigação legal contratual de indenizar o prejuízo de alguém que venha a ser vencido no processo, a parte que tem essa obrigação, ela poderá ser chamada ao processo por meio de denunciação da lide. Isso garante que, em caso de derrota da parte que o denunciou, o denunciado seja responsável por arcar com a indenização devida. Parágrafo 1º desse artigo. O direito regressivo de entrar com uma ação contra outra será exercido por ação autônoma, uma ação independente, não vinculada à outra anterior, quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Então, denunciação à lide pode não ser permitida, por exemplo, em juizados especiais, né? Não é permitida denunciação à lide. Ou, muitas vezes, ela deixa de ser feita, não é? Ou ela foi indeferida. Então, o direito regressivo será exercido, de entrar com uma ação, será exercido por ação autônoma, quando a denunciação for indeferido, deixar de ser promovida ou não for permitida, tá? A ação autônoma é separada do processo original que deu toda a causa a isso. Parágrafo 2º. Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial, ou seja, de quem teve a posse, o domínio e a posse do bem, ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação. Então, eu denuncio a lide, chamo uma pessoa lá para o processo. Essa pessoa não pode denunciar uma outra pessoa, tá? Hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. Se essa parte aqui denunciada ficar no prejuízo e quem deveria pagar aquela coisa é uma terceira pessoa, então esse aqui é o denunciado, a lide, ele pode promover uma ação autônoma independente daquele processo para ver ressarcido aí os prejuízos que ele sofreu, tá? Artigo 126. A citação do denunciado, a pessoa foi denunciada à lide, ou seja, entrou no processo. Tem que ser citada. Será requerida na petição inicial se o denunciante for o autor da ação ou
vai ser na contestação se o denunciante for réu. Denunciante é aquele que chama aquela outra pessoa ao processo, né? Chama a lide uma outra pessoa. Devendo ser realizado nas formas dos prazos previstos no artigo 131 deste Código. Então, a parte que realiza a denunciação da lide deve requerer a citação do denunciado, informando ao juiz sobre a existência desse terceiro e solicitando que ele seja devidamente citado para integrar o processo. A forma e os prazos para a citação devem seguir o que está estabelecido no artigo 131. Artigo 127. Feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte. Então, olha só, feita a denunciação pelo autor, o denunciado pode assumir a posição de litisconsorte. Lembra? Quando um A está processando o B, agora o B chama, denuncia a lide o C. Aí esses dois são os litisconsortes, tá? Procedendo em seguida a citação do réu. Então, acho que está tranquilo aqui, né? Feita a denunciação, o denunciado poderá assumir aí uma posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, tá? Então, ele pode acrescentar novos argumentos na petição inicial, feito? Por isso que feita a denunciação pelo autor, né? O autor da ação denunciou, chamou ao processo uma outra pessoa. Esse autor pode acrescentar fatos novos na petição inicial e ele vai apresentar essa petição. E esses fatos novos vão se juntar aos fatos novos, né? Então é A e B autorização. Conta C. A chamou B ao processo, denunciou a lide. B, na petição inicial dele, vai apresentar esses fatos novos e vai unir, né? Agora tem duas petições iniciais aí para sustentar ainda mais a demanda, o processo. Artigo 128. Feita a denunciação pelo réu. Agora, olha, quem está chamando uma outra pessoa ao processo não é o autor da ação, é o réu. Então, se essa pessoa que está sendo chamada, que é o denunciado, ela contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo na ação principal, em litisconsórcio, denunciante e denunciado. Ou seja, quem é o réu, né? Quem é o réu? O réu agora é o denunciante e ele chama uma outra pessoa para ser ré também. Esse é o denunciado. Então nós temos aqui um litisconsórcio passivo. No anterior a gente viu um litisconsórcio ativo. 2. Inciso 2. Se o denunciado for revel, ok? O requerido lá, enfim, denunciou e esse denunciado é revel, ele não apresenta uma contestação. O denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa eventualmente oferecida e abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à ação regressiva. Então, se o denunciado for revel, o denunciante, que é réu na ação, pode deixar de prosseguir a sua defesa, ele vai acabar sendo condenado e, ao ser condenado, depois ele move uma ação contra o denunciado, que é aquela pessoa que ele chamou o processo, que disse ele é o responsável, né? 3. Se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor da ação, na ação principal, o denunciante poderá prosseguir com sua defesa ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso. Ou seja, o denunciado confessa que os atos alegados pelo autor na ação principal dizem respeito a ele e ele é o responsável. Então, pode o denunciante prosseguir com a sua defesa para ver o que vai acontecer, ou, se ele aderir a esse reconhecimento feito pelo denunciado, ele pede a procedência da ação de regresso, ou seja, a procedência da ação que ele está movendo contra o denunciado para ele ser ressarcido agora dos prejuízos que ele teve, do que ele teve que pagar ao autor da ação. Parágrafo único. Procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva. Então, procedente o pedido da ação principal, o autor da ação, se for o caso, pode requerer o cumprimento da sentença
contra o réu e contra o denunciado pelo réu. Lá na ação regressiva, a ação que ele move, que o réu move contra quem ele denunciou, chamou o processo. Artigo 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, ou seja, quem está chamando ao processo aquela outra pessoa, denunciando a lide, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide. Então, se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passa ao julgamento da denunciação da lide. Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado. Então, se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado. Então, o denunciante for o vencedor da ação, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado. Por quê? Porque ele venceu a ação e ele só denunciou a lide se ele perdesse, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. Ele denunciou uma pessoa para que ela viesse ao processo para responder àquela ação. E agora ele ganha a ação, ele vai ter que pagar as custas honorárias do advogado do denunciado, aquele que ele chamou aí ao processo. Tá? Agora, denunciação à lide não é chamamento ao processo. Eu vim falando até agora aqui que denunciação à lide, que é um caso muito específico. O chamamento do processo também é um caso específico. São muito parecidos porque é uma nova pessoa entrando na parte ativa ou passiva, tá? Vamos lá. O que é o chamamento do processo e quando ele é admitido? Vou fazer o seguinte, essa aula já está bastante extensa, né? Acaba cansando muito aí vocês. Vou tratar disso do artigo 130 ao 135 na nossa próxima aula, melhor, né? Sim, vocês têm tempo para digerir o que foi dado até agora e não passa batido aí. Fico por aqui então. Até então essa próxima aula para falar do chamamento ao processo. Tchau, tchau, pessoal.